para a discussão, a apresentação, a palestra da doutora Gláucia Barreto sobre a agroecologia e a produção sustentável na agricultura familiar. Por favor, professora doutora Gláucia Barreto, se apresente aí para o grupo. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia. A palavra é sua. Gostaria primeiramente de agradecer, né, o convite de estar aqui. Admiro essa sua militância pela ciência e faço minhas as suas palavras. Gostaria também de cumprimentar toda a plateia e dizer que é um prazer estar sempre falando sobre agroecologia, que é um assunto que não é tão conhecido do público, então você está me dando a oportunidade de divulgar essa área que eu trabalho. Muito obrigada. Então, podemos iniciar? Então, certo. Então, o tema que eu vou abordar é a agroecologia e a produção sustentável na agricultura familiar. Um tema muito importante. Então, como foi que eu organizei essa minha apresentação? Ela se divide em 3 eixos. O primeiro eu vou falar sobre a insustentabilidade dos sistemas agroalimentares convencionais, puxando para um assunto muito atual, que é o que a crise ambiental tem de relacionado com a crise sanitária. Depois eu vou falar um pouco sobre a agroecologia, seus princípios e estratégias para superar problemas socioambientais e técnicos, e mostrar, por final, algumas iniciativas de sucesso. Então, iniciando, né, minha abordagem, vamos falar sobre o cenário que a gente tem. Então, temos sistemas agroalimentares convencionais, onde ocorrem desmatamentos, grande uso de agrotóxicos, perda de recursos produtivos como solo, água útil, água limpa, perda de conhecimentos ancestrais por parte dos agricultores, já que optaram ou foram direcionados a optar por modelos de agricultura que os distanciam dos seus conhecimentos ancestrais. E também, uma coisa muito importante, vivemos numa situação de insegurança alimentar, muito mais agravada atualmente pela crise sanitária que a gente está vivendo. Então, quando eu falo de insegurança alimentar, não estou falando só sobre as quantidades de alimentos disponíveis, falamos também sobre a qualidade dos alimentos, falamos sobre populações mais vulneráveis que cada vez mais se alimentam com alimentos industrializados, fazendo com que sua saúde seja debilitada. Então, dito isso, a gente vê que esse cenário leva ao adoecimento das populações. Mas como não há tempo suficiente para a gente discutir todos esses temas, porque seria muito complexo, eu vou destacar esses 2, desmatamentos e agrotóxicos, que são os mais conhecidos e mais debatidos. Então, quanto ao desmatamento, a gente vê que, nesse século, a gente testemunha pelo gráfico que está sendo mostrado, que há um grande aumento do número de áreas desmatadas. Então, acima nós vemos o total de desmatamentos, né? E embaixo só de áreas de floresta tropical, que tem mais a ver com a nossa situação. Então, falando especificamente da situação do Brasil, a gente verifica que, especialmente nesses últimos anos, a gente teve um aumento muito grande das taxas de desmatamento. E olha que esse gráfico aqui só vai até setembro de 2019. Se a gente fosse verificar as taxas para esse ano, seriam muito maiores. Então, neste outro gráfico, a gente verifica que, à medida que a cobertura vegetal vai diminuindo, há uma correlação com o aumento da pecuária e, no caso do Brasil, não é? Há aumento da lavoura da soja. Então, para esses 2 parâmetros que foram analisados nessa pesquisa. Então, mas o desmatamento não é uma exclusividade nossa, né? Ele existe
em várias regiões do mundo, mas aqui na América Latina, vocês verificam que cada círculo desse corresponde à proporção do que esse evento ocorre, é um fenômeno que tem se expandido bastante. Então, eu vou falar agora sobre as consequências, né, desses desmatamentos. Então, em 2015, na encíclica do Papa Francisco, que é a Laudato Si, ele já falava sobre cuidado na nossa causa comum, sobre uma ecologia integral e que o planeta está doente. Né? E qual a causa dessa doença do nosso planeta? Um antropocentrismo patológico. Então, que esse antropocentrismo, que é essa ação do homem de forma patológica, pensando principalmente na economia e não na ecologia e no humano, estava levando ao risco da humanidade. Mas não só foi o Papa Francisco, né? Temos trabalhos mais recentes, esse aqui de novembro de 2019, que mostra que os desmatamentos estão relacionados com o aumento de doenças infecciosas em humanos. Então, é um trabalho da revista National Geographic, então, uma revista de larga circulação e que tem a respeitabilidade. E também temos aqui no jornal The Guardian que o impacto humano sobre a vida selvagem tem responsabilidade pela dispersão de vírus. E um trabalho aqui também de cientistas brasileiros, onde mostra que o desmatamento da Amazônia, além de perda de biodiversidade e mudanças climáticas, também está relacionado a doenças infecciosas e saúde pública. Então, dito isso, vamos guardar, falaremos agora sobre os agrotóxicos. Então, nós percebemos que o uso de agrotóxicos também, aqui estamos separando por continentes, tem aumentado ao longo do tempo, nesse século. Então, aqui só o continente africano, que nesse gráfico encontrado não tem um aumento perceptível. Os demais continentes, principalmente a América Latina, né, a gente vê uma grande expansão. A maioria desses são utilizados, 80% na agricultura, e entre os agroquímicos mais utilizados, os agrotóxicos, nós temos que 40% no mundo todo é devido aos herbicidas. Então, de todos os agrotóxicos comercializados no mundo, nós temos que em 2017, 18% desse consumo está relacionado ao Brasil. Então, nós consumimos muito. Lógico que nós temos dimensões continentais, mas a gente pode observar que esse acentuado aumento do consumo de agrotóxicos, ele não está relacionado, aqui em azul nós temos, a área cultivada. Então, não verificou-se até 2013 ampliação da área cultivada, mas, ao mesmo tempo, já ocorria um aumento do consumo de agrotóxicos. Então, olha, vemos aqui em 2017, e isso torna-se muito mais preocupante quando a gente vê aqui em 2019 o aumento que está havendo na liberação de produtos de agrotóxicos em nosso país. Então, temos o problema do consumo e o outro problema relacionado aos agrotóxicos é a exposição. Então, quem está exposto aos agrotóxicos? Os agricultores, diretamente, os mais impactados, as populações que vivem próximos às áreas de plantio em larga escala, onde se usa muito agrotóxico. Então, é um uso intenso e também difuso, porque tem uma outra categoria exposta, que são aqueles que consomem os alimentos
E, ultimamente, também, por pesquisa do CISAGO, a gente vê que a água que nós utilizamos também, em vários locais, tem sido observada a presença de agrotóxicos nas amostras analisadas. Então, se a gente for verificar, então, é um uso intenso e difuso, porque a maior parte da população está exposta dessa forma. Então, a gente verifica aqui, pelas análises do CISAGO, que 86,3 amostras analisadas em vários estados do país detectaram agrotóxicos. Pela nossa legislação, só 0,3% estava acima dos níveis. Se fosse pela legislação da Comunidade Europeia, 12%. Então, aqui, pela análise da Anvisa, verificamos as contaminações em alimentos. Então, é muito preocupante quando a gente vê que até a nossa farinha de mandioca, né, teve 89% das amostras com ingredientes ativos que não são recomendados para essa cultura. E, mais preocupante ainda, quando a Anvisa revela, nesse seu levantamento, que foi do programa PARA de 2016, que os produtos mais encontrados são produtos que não são utilizados na comunidade europeia e alguns deles em nenhuma parte mais do mundo. Como, por exemplo, o mais encontrado, que é um organofosforado, o acefato. Então, a gente vê aqui o mapa brasileiro, onde a gente vê os locais onde tem mais utilização de agrotóxicos, né? E também onde tem mais contaminação, né? Registros de intoxicação. Então, nós chegamos em alguns locais, a gente verifica, chega a 19,6, de 19,6 a 33,5 pessoas, número de registros a cada 100 mil habitantes, como nessas regiões aqui de Goiás e Mato Grosso. Então, verificar algumas características, por exemplo, do acefato. Né? Então, o acefato, vocês podem verificar aqui em estudos realizados nos Estados Unidos. Né? Então, aqui nós temos um jornal que é um jornal respeitável, onde a gente vê que em um estudo de caso foi encontrado que ele induz a quadriplegia, tetraplegia, quadriplegia. E a outra preocupação também é que no sistema da Anvisa não foi analisado o ingrediente ativo mais utilizado por nós, que é o glifosato e seus sais. Aqui a gente vê que é o produto mais utilizado, como ocorre no mundo todo. Então, e o glifosato? Né? Não, o glifosato ele está relacionado ao câncer, né? Por esse estudo a gente verifica, principalmente em linfoma de No-Hodgkin, né? Mas não é só isso, né? Outros estudos demonstram que ele está ligado à doença celíaca e intolerância a glúten. Nesse mesmo estudo, há citações sobre aumento da obesidade, autismo, Alzheimer, Parkinson, infertilidade, depressão e o câncer, já referido no artigo anterior. Então, em um estudo realizado durante 20 anos nos Estados Unidos, foi observada a correlação entre o uso de glifosato e o aumento do uso de glifosato e o aumento da incidência de doença celíaca. Então, eu pergunto, né? É essa a saúde que nós queremos para nós e para os nossos descendentes? Então, nós temos aqui uma foto de um homem com sintomas do linfoma de No-Hodgkin. Aqui, uma foto representativa da doença celíaca. Né? Aqui, problemas no Acre relacionados ao uso do glifosato, onde a gente vê
pessoas com problemas circulatórios e até com amputação, problemas no fígado, problemas nos rins. E também, pelo que a gente disse sobre os desmatamentos e a sua relação com as doenças infecciosas, temos aqui uma foto do SARS. Né? Então, a pergunta é a seguinte: nós não queremos doenças, mas nós podemos produzir alimentos de forma mais sustentável? Então, verificamos aqui que nós temos um modelo de produção, né, difundido através de uma ciência chamada agroecologia, que nos leva, a responder essa pergunta. Podemos sim. Nós não necessitamos sacrificar nossa saúde para poder produzir alimentos. Então, o que é a agroecologia? É uma ciência que busca um entendimento do funcionamento dos agroecossistemas, né, que são sistemas cultivados, para a conservação e ampliação da biodiversidade, de modo a produzir a autorregulação, quer dizer, o equilíbrio ecológico, e, consequentemente, a sustentabilidade. Essa agroecologia, ela não só tem uma dimensão ecológica, ela também está relacionada, ela analisa também uma dimensão social, ela tem uma dimensão social, visto que tem que se analisar as populações do campo, do campo e da cidade, né? Que estão relacionadas aos sistemas agroalimentares. Tem uma dimensão cultural, porque tem os eventos culturais relacionados a essas populações que têm que ser observados, tem uma dimensão política e uma dimensão ética. Então, ela é uma ciência, mas como ela exige uma prática constante e também uma militância para que ela seja difundida e para o bem do nosso planeta, ela também pode ser considerada um movimento. A agroecologia é a ciência, né? Mas ela tem agriculturas que são relacionadas a ela de base ecológica, como a agricultura orgânica e a biológica, a agricultura biodinâmica, a agricultura natural, a permacultura. Então, elas têm pequenas diferenças, né, na sua forma de manejo, nos princípios, mas todas elas se baseiam na agroecologia. O que é que elas têm em comum? Então, não é permitido usar agrotóxicos, não é permitido usar fertilizantes industrializados de alta solubilidade, não se admite o uso de sementes transgênicas, a biodiversidade deve ser garantida, as práticas de conservação do solo e adubação orgânica são recomendadas, deve haver respeito ao meio ambiente e ao trabalhador, e a independência do agricultor em si deve ser fomentada, estimulada, a independência do agricultor de insumos externos ao sistema, principalmente se ele for um agricultor familiar, inclusive com relação às sementes, né? Estimulando o uso de sementes crioulas. E é incentivado o comércio justo. Agora, entre essas agriculturas de base ecológica, a mais conhecida e a mais comercial é a agricultura orgânica. Então, os dados estatísticos que a gente encontra para a gente mostrar a importância da agroecologia estão mais relacionados à agricultura orgânica. Então, algumas pessoas pensam que é incipiente a quantidade de áreas de produção agroecológica, mas a gente vê um crescimento, né, nesse século da produção agroecológica, onde a gente tem hoje não, dados de 2016, 57,8 bilhões de hectares de todo mundo de cultivo orgânico. Né? Lembrando que aqui a gente está falando orgânico porque são os dados que a gente consegue, porque é a agricultura de base ecológica mais conhecida. Então, em dados de 2016, 2 milhões e 700 agricultores orgânicos eram observados em todo o planeta. Então, os principais países, a Austrália, com mais de 27 milhões de hectares, e depois a Argentina.
E aqui eu venho revelar a vocês um pequeno defeito meu. Estou com a invejinha branca da Argentina, porque a Argentina, tendo um território menor do que o nosso brasileiro, tem uma área maior de produção orgânica. Veja que o Brasil fica em 12º lugar, a Argentina fica em segundo. Além do mais, a Argentina tem o Papa, que é pop, né? Está sabendo lidar com a Covid-19 muito melhor do que a gente, e ainda mais tem um ator que eu adoro, que é Ricardo Darín. Mas, apesar disso, né, a gente não tem uma área tão grande em relação aos todos os principais países. A produção orgânica em nosso país, ela vem aumentando muito. Então, de 2010 a 2018, a gente teve uma alta superior a 300%. Então, nós tendo, números de unidade de produção, 22.064 unidades de produção em dados de 2018. Mas, se a gente for considerar todos os produtores de base ecológica do país, esse número vai ser muito maior. É porque nem todos estão cadastrados. Aqui a gente está falando daqueles que estão no cadastro de produtores orgânicos do Ministério da Agricultura, mas nem todos estão cadastrados. Então, por um dado do IBGE de 2007, 90 mil produtores se autodeclararam orgânicos, mas eles não estão todos aqui cadastrados. Então, a produção, ela pode ser muito maior e talvez, se o nosso cadastro fosse mais eficiente, a gente poderia ter números bem maiores e estar no ranking dos produtores orgânicos bem mais na frente do que outros países. Então, aqui os gráficos, e a gente vê também a evolução da produção orgânica, aqui em área, né? Então, em dados mais atuais, dados de 2017, do que aqueles do trabalho feito na Europa, sobre produção orgânica mundial, onde a gente já tem próximo a 1.200.000 hectares de área com produção orgânica em nosso país. Então, aqui eu vou mostrar um trabalho feito nos Estados Unidos pela Universidade do Estado, a Universidade de Washington, estadual, onde eles acompanharam por 40 anos agricultores convencionais e orgânicos para avaliar alguns índices de sustentabilidade. Aqui vocês veem o convencional e aqui o orgânico. E vocês veem que chama a atenção algo bem interessante, a qualidade do solo, né, ao longo do tempo, a biodiversidade, a lucratividade, a qualidade nutricional dos alimentos, a minimização dos resíduos, a redução da exposição do agricultor aos agrotóxicos. Então, por tudo isso, nessa avaliação longa, se verifica que tem muito maior sustentabilidade na produção orgânica do que na convencional. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre o manejo dos sistemas, para ver como é que a gente pode produzir sem a necessidade de ocorrer desmatamento e sem a necessidade de utilização de agrotóxicos. Então, lembrando que dentro dos sistemas de base ecológica, né, nós temos sistemas do orgânico, que pode, em algumas vezes, ter áreas de cultivo de uma mesma espécie, em larga escala, né, com alguns orgânicos empresariais de larga escala, até os sistemas agroflorestais. Então, entre um e outro, a gente vai ver uma diferença gradativa de biodiversidade. Só que tem uma máxima nisso tudo que a gente tem que sempre lembrar, que quanto mais artificializado o sistema, o que é que eu quero dizer com artificializado o sistema? Quanto mais longe
do ecossistema natural do local, mais artificializado, mais antropizado esse sistema está. Então, há maior necessidade de aporte de insumos. Tá? E também por quê? Porque sistemas agroflorestais, por exemplo, eles vão atingir a autorregulação muito mais facilmente do que um sistema que tem menos biodiversidade. Então, vão ocorrer, num sistema como esse, mais pragas, mais doenças. Às vezes, você vai ter que estar sempre fazendo um aporte de adubação orgânica muito maior, porque ele está muito longe é mais distante, né? Muito longe, está mais distante do que do equilíbrio químico, do equilíbrio agroecológico de um sistema mais biodiverso, como um sistema agroflorestal. Só que a gente não tem muita aceitação para sistemas agroflorestais por nossos agricultores tradicionais. O que a gente vai encontrar, pelo menos aqui em Sergipe, é esses sistemas aqui, onde a gente tem uma biodiversidade, mas não tão grande quanto os sistemas agroflorestais. Então, em grande parte do período de transição, que é o período que muitos agricultores passam do cultivo convencional para o cultivo agroecológico ou cultivo orgânico, podem ocorrer problemas, deficiências nutricionais, pragas, doenças, onde vai haver necessidade de utilização de insumos, né? Só que insumos da agroecologia. Então, falaremos primeiro como produzir sem desmatamento. É possível, ao invés de desmatar, recompor a vegetação? Sim, nós temos sistemas agroflorestais. Aqui nós temos exemplos, né, de sistemas agroflorestais, os mais clássicos, onde a gente vê a utilização de árvores que fornecem madeira e também biomassa para o sistema, para ser utilizado em podas e fertilizar o solo. A madeira para comercialização, mas que só depois de muito tempo, né? E ao longo do tempo você também vai produzindo outras espécies, como frutíferas, plantas anuais. Então, esse é o tipo mais clássico de sistemas agroflorestais. Então, aqui a gente vê, né, um croquis de uma área, e aqui as espécies utilizadas também com espécies madeireiras, espécies frutíferas e também culturas anuais. Então, aqui o espaçamento entre as espécies madeireiras é de 3 metros, mas existe uma crítica e, assim, uma certa resistência dos agricultores de implantar os sistemas agroflorestais, porque eles acham que é um investimento inicial alto e uma demora para ter um retorno desse investimento. Então, os sistemas mais modernos, né, são conhecidos como sistema horta-floresta, que são sistemas onde você aumenta o espaço entre as espécies florestais para introduzir espécies de ciclo curto, como hortaliças, aqui vocês estão vendo, né? Então, aqui a gente tem um espaço de 4 metros entre espécies arbóreas, pode ser também 5 metros, já vi alguns sistemas, e com isso você dá um retorno mais rápido aos agricultores, e nesse modelo aqui, né, no artigo observado, a gente verifica que o autor diz que pode chegar a 80 toneladas de alimento hectare ano, que é um sistema bem rentável. Então, e com relação aos agrotóxicos, é possível produzir sem utilizar? É lógico que pode, né? A gente sabe que como eu disse a vocês, durante o período de transição, e às vezes até após, se a gente não tem muita biodiversidade no sistema, vão aparecer pragas, doenças, plantas infestantes nos sistemas convencionais, são chamadas de plantas espontâneas, ervas espontâneas nos sistemas agroecológicos. Mas como lidar com isso?
Então, você pode utilizar estratégias preventivas, quer dizer, aquelas que você vai utilizar de rotina, né, no cotidiano, que a gente já sabe que faz parte dos princípios da agroecologia, aumentar a biodiversidade. Então, você pode aumentar a biodiversidade ao longo do tempo e no espaço. Então, pode fazer rotação de culturas e pode fazer consórcios. Aliás, pode, não deve, né? Se o sistema não é o sistema agroflorestal. Né? Os sistemas agroflorestais obedecem outra dinâmica, porque você tem que ter um planejamento fitossociológico, como eu já mostrei anteriormente. Então, o que é importante também? Essa biodiversidade alta e uma nutrição equilibrada. O que seria essa nutrição equilibrada? Então, é você fazer a adubação orgânica, fazer análise de solo e fazer as adubações orgânicas e utilizando alguns minerais que são permitidos para a correção desse solo, mas dentro daquilo que as culturas necessitam. Então, por que não se é muito... Algumas pessoas não entendem por que não é permitido a utilização de fertilizantes minerais de alta solubilidade. Segundo a teoria da trofobiose, esses fertilizantes, eles disponibilizam de forma muito rápida os nutrientes, fazendo com que possa haver acúmulo nos tecidos das plantas de certos nutrientes e gerando a ocorrência de aminoácidos livres e carboidratos que desequilibram o metabolismo da planta e também atraem insetos que são praga, principalmente os que são sugadores. Então, essas são as estratégias principais, aumento da biodiversidade e nutrição equilibrada. Mas existem as estratégias eventuais ou complementares, que são aquelas que você deve lançar mão quando ocorrem problemas, não de maneira preventiva. Porque a gente tem que chamar atenção, porque tem algumas pessoas que trabalham em agricultura de base ecológica que ficam utilizando alguns produtos rotineiramente. Não é possível, não se deve fazer isso, porque apesar dos produtos serem menos danosos ao ambiente, você pode gerar também problemas de resistência ao longo do tempo, problemas de intoxicação, dependendo do extrato botânico, por exemplo, que é utilizado. Mas vamos lá. O que é que se pode ser feito? Controle mecânico, quando é uma infestação de pequena dimensão. Então, isso aí também está relacionado às podas e aquelas práticas que são utilizadas também na agricultura convencional e que são para a saúde da área de produção. O controle biológico. O controle biológico clássico, né, natural, ele ocorre aqui nas estratégias preventivas naturalmente, porque no momento que você aumenta a biodiversidade, você vai aumentar o número de inimigos naturais. Mas, às vezes, isso não é suficiente. Então, você pode lançar mão do controle biológico aplicado. Então, nós temos aqui um crisoperla, né? Que é um... Deixa eu ver se eu consigo botar os outros aqui. Então, são predadores, como a joaninha, crisoperla, elas podem ser criadas em laboratórios e liberadas de forma massal. Não é muito utilizado pelos agricultores familiares, porque falta chegar o conhecimento e a disponibilização desse material para eles. E também temos aqui o parasitóide, como o tricograma, que tem uma ação muito efetiva sobre lagartas de insetos praga. Então, isso aqui pode ser criado em laboratório, pode ser liberado para o controle de algumas populações de inseto praga. Também temos as substâncias inseticidas, fungicidas e repelentes. Então, os fertiprotetores, que são o uso de biofertilizante, fertiprotetor, porque fertiliza e protege, né? Então, o biofertilizante, além de contribuir para a nutrição da planta, ele tem propriedades bacteriostáticas e fungostáticas. Então,
ele também é referido em vários artigos como uma ação fitossanitária. E temos as caudas sufocáustica, bordaleza, viçosa, que atuam sobre doenças, principalmente doenças fúngicas. E a urina de vaca, também muito utilizada, mas tem que ser utilizada na diluição correta. E vem os extratos botânicos, que são mais conhecidos. Então, extratos, óleos de plantas, mas lembrando que eles são biocidas e, como eu falei, eles podem causar alergias, intoxicações. E também tem o uso da manipoeira. Então, tudo isso são substâncias e várias outras. Hoje em dia, a pesquisa tem se desenvolvido muito, então existem vários produtos que podem ser utilizados. Então, armadilhas e iscas, plantas, armadilhas com feromônios, plantas iscas, né, que podem ser utilizadas no manejo, e também os produtos homeopáticos. Da mesma forma que tem produtos homeopáticos para a saúde humana, tem para a saúde das plantas. Então, podem ser feitos preparados homeopáticos que, aspergidos sobre as plantas, podem controlar populações de insetos pragas. Então, aqui temos os exemplos de alguns desses métodos, dessas estratégias, e que são facilmente, alguns mais, outros menos, né, produzidos com orientação, né, fazendo oficinas de capacitação, os agricultores eles podem lançar mão dessas alternativas. Por exemplo, fazer o controle biológico, você pode comprar fungos, fazer pedidos pela internet, solicitar na Embrapa, às vezes eles fazem doação, mas se o agricultor ele não tem possibilidade de fazer isso, ele pode produzir seus micro-organismos eficientes. Olha, aqui esse método é fácil, é só arroz bem cozido, em taquaras, tem gente que faz em embalagens plásticas, garrafas PETs, em bandejas plásticas, bota uma cobertura na serrapilheira de uma mata, então isso aí é um meio de cultura eficiente que vai capturar vários micro-organismos, fungos benéficos, que depois você faz a limpeza, passa isso num funil, ou numa peneira, e o líquido resultante, ele pode ser utilizado no controle de formigas e várias outras pragas. Aqui, o uso de armadilhas de feromônio. Então, você pode comprar a armadilha delta e utilizar o produto comercial, né, que não é tão caro assim, mas você tem que, na maioria das vezes, mandar pedir fora, então nem todos têm acesso. Então, isso aqui pode ser utilizado para diminuir a população, dependendo do número de armadilhas, ou para fazer monitoramento, para saber quando deve ser feita o controle da praga. Então, aqui veja que os insetos eles ficam aderidos numa cartela com cola. Então, isso aqui é para fazer a contagem para o monitoramento, mas se você usa uma grande quantidade, você pode também diminuir as populações. Mas se você não tem a possibilidade, né, se o agricultor não tem a possibilidade de fazer isso, de comprar, ele pode facilmente, com pastas poliunda, né, ou com outro material, fazer a armadilha delta e colocar a cola, ela é vendida aqui, a cola sem cheiro, no piso, né, em papéis no piso da armadilha, e fazer uma cápsulazinha, daqui é para a praga do milho. Então, colocando as fêmeas da mariposa no estágio adulto, elas vão liberar os feromônios aqui dentro dessa cápsulazinha, né, com a rede, isso aqui é um cano de PVC com a rede dos dois lados, e vai atrair os machos para cá, para a armadilha, da mesma forma. Quer dizer, da mesma forma, não, pode não ser tão eficiente, mas também captura. E tem aqui os preparados homeopáticos. O que é um preparado homeopático? Aqui tem um exemplo com formiga, por exemplo. Você vai utilizar, para controlar a formiga, fazer um preparado homeopático de formiga, que normalmente você vai, na homeopatia, a cura pelo semelhante. Deixar essas formigas em uma embalagem com álcool de cereais, né?
e vai deixar por um tempo, então 20 dias, e essa extração desse material, ela vai ser diluída várias vezes, então você vai ter uma dosagem muito pequena, uma concentração baixíssima, só que muito dinamizada. O que é dinamizar? É você agitar constantemente esse material. E vai fazer uma tintura mãe, que na hora da utilização vai ser novamente diluída e dinamizada para aplicação sobre as plantas. Então, na literatura já está bem referido que é um método que funciona muito bem para muitas pragas. E quanto ao manejo das plantas espontâneas, é necessário usar tanto herbicida? O que é que se faz? Então, utiliza-se muito no manejo agroecológico a alelopatia. Então, a gente sabe que o uso de mucuna preta e feijão de porco, por exemplo, diminui o banco de sementes no solo, e tem outras plantas, aqui eu estou dando só alguns exemplos. Então, já se sabe pela literatura que um solo bem adubado, quanto mais ele estiver rico de matéria orgânica, menor a ocorrência de plantas espontâneas que são competidoras com a cultura. Então, é muito importante a cobertura do solo. Então, aqui a gente está vendo a cobertura com palha. Dependendo dos recursos, né, do agricultor, pode ser utilizada também a cobertura com material inerte, mas só que o problema aqui é o acúmulo desse material no ambiente. Já existe o plástico biodegradável, mas ele é mais caro, mas tem que ter a observação desse manejo com material para não gerar resíduos. Então, a rotação de culturas tem uma correlação muito boa, e o controle mecânico é o clássico do agricultor familiar, né? Fazer com enxada, mas não precisa ser só com enxada manual. Hoje em dia tem vários grupos de agricultores que lançam novas tecnologias sociais, então planejam ferramentas para ajudar nessa lida. Então, tem a solarização, né? Também dependendo das possibilidades do agricultor, e também lembrando dos resíduos, né, desse material. Então, utilizando plástico escuro, deixa solarizar para diminuir esse banco de sementes de plantas espontâneas. E existe também um método de controle biológico de plantas espontâneas, mas é um método ainda muito recente e tem que se avaliar se você colocar uma planta antagônica àquela que você quer diminuir no espaço, você não pode depois fazer com que essa planta que você utilizou passa a ser um problema. Então, ainda muito recente, então tem que ser avaliado. Então, chego agora, uma parte muito interessante, é mostrar algumas iniciativas de sucesso, né? Na live que eu fiz no início de maio, aqui no Departamento de Engenharia Agronômica, eu falei sobre algumas iniciativas de muito sucesso em agricultura orgânica de larga escala. Hoje eu vou falar sobre iniciativas relacionadas à agricultura familiar. São várias, né? Eu listei aqui 2 grupos que têm muitas coisas muito interessantes para mostrar. Por exemplo, a rede de agroecologia Ecovida, né? É uma rede que existe nos estados do Sul, que iniciou em Santa Catarina, foi formalizada em 1998, mas tem um trabalho de base anterior, com 35 grupos de agricultores e familiares, né? E 4 organizações não governamentais, de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O objetivo era desenvolver e multiplicar as iniciativas agroecológicas da região. Então, hoje, né, na página da Rede Ecovida, o que você encontra? Hoje eles têm 28 núcleos regionais, quer dizer, nesses 3 estados, espalhados por 3 estados, são 28 núcleos, né? Tem a rede e na hierarquia, abaixo da rede, vem os núcleos regionais. Esses 28 núcleos regionais, eles ocorrem nos 3 estados, em 370 municípios, são 300 grupos de agricultores, né? Os grupos de agricultores, eles formam os núcleos regionais. Então, nesses 28 núcleos, que estão em 370 municípios, tem 300 grupos de agricultores, o que corresponde a 4.500 famílias de agricultores.
Então, hoje, são 20 ONGs vinculadas, 113 agroindústrias, construídas ao longo desse tempo, com o trabalho da rede. Tem 120 feiras agroecológicas, onde eles comercializam seus produtos, mas não é a única forma, tem outras formas de comercialização. E, vinculados a eles, eles têm 20 organizações de consumidores. O interessante de se falar dessa rede Ecovida é que eles desenvolveram uma forma de certificação que é exclusividade, surgiu aqui no Brasil, né? Não é exclusividade, porque outros países hoje procuram copiar, que é a certificação participativa. Antes da certificação participativa, nós só tínhamos 2 modalidades de certificação. Ou o agricultor, ele tinha a certificação por auditoria, que era o uso de uma certificadora, ou se ele não tivesse recurso para contratar uma certificadora, ele se cadastrava no Ministério da Agricultura e recebia uma declaração de organização de controle social. Mas a declaração de controle social, de organização de controle social, só permite a venda direta, quer dizer, em feiras. Então, vendas para supermercados e outras modalidades de venda, exportação, ela não permite. Então, eles pensaram e organizaram uma forma de certificação que é também, do mesmo modo que o controle social, baseado na confiança, e criaram essa hierarquia aqui, onde tem o produtor, né? Ele, junto com a sua família, ele discute com a família os métodos de produção, e eles se agrupam em associações, essas famílias, e formam um núcleo regional que vai formar a rede. É interessante de verificar que eles têm um método de trabalhar interessante, porque, como eles desenvolveram isso, hoje alguns membros da rede Ecovida, eles dão consultoria e vêm formar outras redes pelo país. Então, eles vieram até formar uma rede aqui em Sergipe e deram uma palestra para nós, falando um pouco sobre esse histórico e as demandas relacionadas à rede Ecovida. E o trabalho deles é muito interessante, porque antes de fundar uma rede, eles fazem um trabalho de base, que é de aumentar a sociabilidade entre os agricultores. Hoje a gente vive num tempo que a gente tem muita individualidade, então tudo começa com os mutirões de agricultores. Então, aqueles grupos de agricultores, essas famílias trabalham junto. Então, na medida que começam a trabalhar juntos, eles começam a ficar mais unidos. Então, quando o grupo está unido, é que eles vão formar as associações para depois formar os núcleos regionais. Então, é um trabalho de base muito bonito, então, que já tem sido largamente estudado por órgãos de agroecologia da Europa e já tem sido copiado aqui, né, em outros países da América Latina. Então, para falar de agroecologia na agricultura familiar, não seria justo se eu não falasse sobre o MST, né? Então, o MST, né, ele tem um trabalho muito bonito e a gente vê pelos trabalhos observados na literatura, trabalhos científicos, que 50 mil famílias dentro do MST hoje trabalham com agroecologia. Então, vou destacar só as principais, né, cadeias produtivas, para vocês verificarem que bonito trabalho. Então, com arroz, né? O MST, lá no Rio Grande do Sul, ele tem 600 famílias de 22 assentamentos envolvidos na produção de arroz. São 27 mil toneladas por safra de arroz, mas são os maiores produtores de arroz agroecológico das Américas. É um trabalho belíssimo, né, que precisa ser mais divulgado.
E outra grande de destaque pelo seu pioneirismo, né, é a produção de sementes. Então, assentamentos, 200 hectares, hoje em dia, são utilizados em 18 assentamentos do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais para a produção de sementes agroecológicas. Primeiro grupo que investiu nessa cadeia aqui nas Américas. Então, são produzidas de 100 a 150 toneladas ano de sementes de 200 variedades de diferentes espécies. Eles iniciaram apenas com sementes de hortaliças e hoje tem plantas anuais, espécies florestais. Então, tem um leque muito grande de produtos. Então, a gente vê aqui a fábricazinha, onde eles fazem as embalagens, né? E algumas embalagens da Bionatur, né? Que já é muito conhecida. E tem também a cadeia produtiva do café agroecológico. Então, aí estão envolvidos os estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Bahia. Então, vários assentamentos e até uma área quilombola que já está muito conhecida por produzir um café padrão exportação da melhor qualidade. Então, a produção e beneficiamento de 6 toneladas por safra desse café orgânico. Lembrando que muito do arroz, do café e outros produtos, né, que o MST produz, eles são vendidos através das compras institucionais para escolas e outras instituições públicas, e nessa pandemia tem tido destaque também o volume de doações que o MST tem feito a áreas de vulnerabilidade econômica no nosso país. E também é preciso falar do investimento do MST em educação em agroecologia, que já remonta a alguns anos, né? Já foram feitos 40 cursos formais, técnicos, tecnólogos, de graduação, de especialização e mestrado em agroecologia, né? Na categoria Pronera. E destaca-se aí a Escola de Agroecologia Egídio Bruneto, né, na Bahia. É uma escola de formação agroecológica. Então, aqui eu vou demonstrar o que eu encontrei, alguns vídeos. Interessante que um filme feito pelo MST sobre agroecologia recebeu um prêmio e foi exibido na cúpula climática da ONU no ano passado. E também temos aqui a qualidade do café produzido pelo MST. Então, isso são só alguns exemplos. Então, nós temos outros grupos de agroecologia pelo país afora com experiências magníficas. Temos o MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, que tem fábricas de bioinsumos que dão autonomia aos agricultores de produzirem seus próprios insumos agroecológicos. E eu, antes de me despedir, gostaria de chamar a atenção que, segundo a Organização Internacional do Trabalho, nós vamos ter mais de 3 milhões de pessoas passando fome como consequência dessa pandemia. E também que a maior parte dessas pessoas estarão aqui na América Latina. E uma preocupação que eu tenho muito grande, e eu estou fazendo essa provocação, é porque eu estou acompanhando os agricultores, eu conheço mais os ligados à agroecologia, mas isso acho que é uma realidade para a agricultura familiar de uma forma geral. Nossos agricultores, essa população que cuida da agricultura familiar, está ficando envelhecida. Então, são grupo de risco para essa doença. Então, há necessidade de que se fortaleça o movimento para garantir a sobrevivência desses agricultores, porque deles dependem a nossa alimentação. Essa população que vai empobrecer, né, vai passar o risco de ter alimentação muito pior se a gente não tiver agricultores familiares
que produzam os alimentos. Então, aqui eu venho clamar pelo envolvimento da sociedade. Muito obrigada por essa doença. Então, a necessidade que se fortaleça o movimento para garantir a sobrevivência desse. Pronto, professor? Encerrado? Excelente. Encerrado. Muito bom. Olha, professora, tem muita pergunta, viu? Posso fechar a apresentação, né? Não, né? Pode ser que pergunte. Eu acho que pode ser, pode fechar. Não, mas pode ser que alguém pergunte alguma coisa da apresentação, né? Eu acredito que não, viu? O que nós temos aqui são perguntas... É sobre o que você apresentou, com certeza, mas eu acho que não vai demandar você respor, não. Bom, a primeira pergunta vem de Ivanilson Martins. Professora, qual a importância da agroecologia para o mundo contemporâneo e a ligação dos agricultores familiares com a segurança alimentar? Bom, Ivanilson, interessante a pergunta, é um pouco do que eu falei agora no final. A gente sabe que a maioria dos alimentos que a gente tem na nossa mesa hoje, ela vem da agricultura familiar. Então, eles são responsáveis por essa garantia da quantidade de alimentos necessários para a sobrevivência das famílias e também sendo uma agricultura diversificada, e muitos deles hoje estão aderindo à agroecologia também de boa qualidade. Então, depende da segurança desses agricultores, dado o fortalecimento desses agricultores, que a gente tenha estoques regulares de alimentos, né? E alimentos de qualidade para as nossas famílias. Nunca, em momento anterior de nossa existência aqui, da nossa geração, isso ficou tão latente, né? tão flagrante, tão necessário. Então, os agricultores familiares, eles são importantíssimos nesse momento, e já eram, né? Mas nesse momento especialmente. Espero ter respondido essa pergunta. Com certeza. Paulo Lisboa pergunta, professora Glaucia, o uso excessivo de agrotóxicos pode, de alguma forma, influenciar no empobrecimento do solo? Olha, tem um livro que tem relação o empobrecimento do solo da forma não diretamente do empobrecimento do solo, da qualidade desse solo, né? Resíduos vão ficar dentro do solo, esses resíduos fatalmente eles vão chegar a cursos de água, não é? Então, se a pessoa também utiliza essa água novamente, então está recontaminando esse material. E existe também teorias que não só o uso excessivo de fertilizantes de alta solubilidade pode aumentar a acidez do solo, mas também o uso excessivo dos agrotóxicos. E se a gente for observar a parte biológica do solo, que é muito responsável pela qualidade, né, a matéria orgânica, né, a presença da matéria orgânica do solo, com um excesso de agrotóxicos, a gente pode sacrificar essa biota e também sacrificar essa matéria, esse conteúdo de matéria orgânica que está relacionado tanto à fertilidade quanto à estruturação do solo. Então, o uso excessivo de agrotóxicos, além dos problemas de intoxicação de agricultores e também de geração de doenças para os consumidores, né, também vai reduzir os recursos produtivos, como solo e água utilizada na agricultura. Né? Acho que penso que respondi. Com certeza. Juan Molina pergunta, a tendência nos próximos anos será o aumento do agronegócio no Brasil. Como torná-lo sustentável? Como incrementar a participação da agricultura familiar com boa produtividade?
Bom, eu acho que existe uma preocupação, a gente já tem muitos empresários da agricultura em larga escala já migrando para a agricultura orgânica, mas é lógico que é uma pequena proporção dentro do universo dos agricultores. Mas a nossa agricultura de larga escala, ela tem vistas para exportação, não é? Na maioria dos casos. E os controles internacionais, eles estão aumentando. Então, fatalmente, eles vão ter que se curvar ao mercado. Depende também de políticas públicas que incentivem isso. Então, tem a questão do mercado e do direcionamento político. Para a agricultura familiar, o que é que falta? Né? Falta assistência técnica, né? Para que essa produção aumente, que se difunda técnicas que sejam mais sustentáveis. Então, está faltando chegar o conhecimento ao agricultor. Então, a universidade, ela tem projetos, ela se aproxima, mas não é papel, assim, ela não consegue dar conta da necessidade que existe. Então, tudo isso passa pela visão dos governantes. Nós somos hoje um país eminentemente agrícola, né? É a agricultura que está segurando a nossa economia. E, mesmo assim, não há um investimento em assistência técnica. Então, eu acho que passa muito por isso, que tem um investimento para que chegue o conhecimento ao agricultor e eles nos recebem muito bem quando a gente chega lá, né? E por parte dos agricultores de larga escala, né, dos empresariais, eu acho que é o mercado também. É o mercado e também a fiscalização, né, que vão fazer esse papel. Ok. Márcio Santos pergunta: gostaria que a professora falasse sobre as consequências do modelo hegemônico de agricultura para a agrobiodiversidade, perda de soberania alimentar e erosão do patrimônio cultural do campesino. Então, nós temos que esse modelo hegemônico aí de agricultura, ele trabalha com um número de culturas muito restrito. Então, os nutricionistas discutem muito sobre isso, mas a gente tem que muito da produção agrícola, ela está voltada para produção de alimentos energéticos, né, em sua maioria, e muitos deles voltados para a pecuária, para a alimentação de animais. Então, fica a agricultura familiar com o papel de ter mais diversidade para a alimentação de nós humanos. Então, e o que é que tem isso a ver com a soberania alimentar? Então, a indústria da produção agrícola, ela também está muito vinculada com as agroindústrias de produção de alimentos. Então, há uma divulgação, né, uma perda de cultura da população que passou a se alimentar de uma forma igual em todas as partes do planeta, deixando de manter viva a sua cultura alimentar, né? Mas e na maioria das vezes, essa alimentação, né, porque a soberania alimentar é o direito que o povo tem de escolher aquilo que deve se alimentar, é uma escolha. Mas à medida que existe uma propaganda massiva, né, feita basicamente para alimentar empresas, grandes empresas, cartéis de empresas que trabalham com as agroindústrias, né, a indústria de alimento ultraprocessados, né? As pessoas, e a gente vai verificar que isso ocorre principalmente nas parcelas mais vulneráveis, porque muitas vezes um alimento industrializado pode ser muito mais barato e fácil, né? Mais cômodo de se utilizar. Ela vem deixando os hábitos alimentares saudáveis, deixando de cultivar, alguns agricultores deixam de cultivar algumas espécies que são menos consumidas, e com isso a gente tem uma erosão genética,
né? Vai perdendo essa cultura alimentar, vai perdendo essa cultura agrícola. Então, muitos trabalhos hoje buscam resgatar isso, né? Que as pessoas preservem a cultura alimentar, que se alimentem com aquilo que tem de mais saudável, de mais ligado ao seu histórico familiar, né? Isso também, quando você perde essa ligação, esse vínculo com seu histórico familiar, muitas pessoas, elas passam a perder um pouco da sua essência, e isso tem levado muitas pessoas também à depressão, por essa perda dessa cultura, essa perda dessa valorização do seu eu histórico. Então, a soberania alimentar, ela tem que estar dentro dos programas da universidade, os programas governamentais, para que as pessoas, elas restaurem, que elas lutem para a manutenção dessa alimentação mais saudável, dessa agricultura mais saudável. Então, eu acho que é isso. Ok, com certeza. Amanda Gisele pergunta: qual seria a melhor opção para os grandes produtores para diminuírem a quantidade de agrotóxicos utilizados em sua lavoura? Perguntinha. Bom, aqueles que são convencionais, eles têm que ter técnicos, né? Hoje em dia, mesmo que o agricultor ele não queira ser orgânico, né, ou ter uma agricultura de base ecológica, tem várias outras opções, né, que são mais voltadas para a sustentabilidade. Tem a agricultura de precisão, ele pode utilizar da tecnologia para utilizar só as quantidades necessárias, então reduzir esse uso de agrotóxico, porque o uso do agrotóxico em si, o maior problema é que se utilizam produtos inadequados e nas quantidades erradas, geralmente é quantidades a mais. Mas se você é um agricultor empresarial, você tem condição de ter a orientação de técnicos. Então, levar em consideração o que esses técnicos estão dizendo, porque às vezes a empresa tem recursos, mas não houve tantos técnicos porque demandaria custos, né? Então, escute os seus técnicos, procure ter uma agricultura mais modernizada, mais eficiente, né? Então, uma agricultura de precisão. Então, o ideal para mim é que todos fossem da agroecologia, né? Mas não tem outras alternativas aí no meio do caminho. É muito melhor do que ser um produtor utilizando de forma irracional os insumos, né? Ótimo. Eduardo Ramos pergunta: quais os benefícios do manejo agroecológico do solo, no solo em si e, consequentemente, na lavoura? Quais os desafios? Essa é complicada de responder rapidamente. Né? Então, isso aí teria que ser uma aula inteira. Mas vamos lá. Quais são os benefícios? Manutenção da matéria orgânica do solo. Né? Manutenção com a cobertura do solo, utilizando as técnicas que você tanto sabe, porque você trabalha com conservação do solo. Evitar a perda de solo fértil, né? Que grande parte desse solo é perdido. Esse solo pode ser desestruturado e lixiviado, né? Ou encarreado. Então, com isso também você vai sacrificar a água necessária, as fontes de água que podem ser utilizadas para a agricultura. Então, um solo que tem mais matéria orgânica, que é mais conservado, que você conserva essa parcela, que é a parcela agricultável, você vai ter um solo com mais coesão, com mais estrutura, então, com camadas de impedimento, ou sem camadas de impedimento, onde você vai poder desenvolver as culturas de uma forma melhor. Então, a fertilidade ela vai ser maior. Então, tem uma série de benefícios, né, que podem ser listados. Então, o solo agrícola, né, é o patrimônio maior que o agricultor tem. Então, se ele não cuida do seu solo, né, é o primeiro recurso que ele tem para produzir. Então, tem benefícios químicos, físicos e biológicos do manejo do solo. Então, são diversos, que a gente ficaria aqui um tempão listando, mas
é fundamental, não é? Não é assim uma questão de opção, é uma obrigação de quem trabalha na agricultura fazer o manejo e a conservação do solo para preservar esse seu bem maior. Professora, tem um monte de perguntas, nós já estouramos o tempo, mas eu posso continuar para satisfazer a curiosidade de todo mundo? É intervalo agora? Não, não tem intervalo. É continuar as perguntas. Pode. Então, vai lá. Use-me, abuse-me. Ana Sabrina diz: a agroecologia não é tão propagada quanto os pacotes tecnológicos e o agronegócio ser de fato é a melhor e o agronegócio. Então, é de fato a melhor alternativa da produção, a agroecologia? Acho que você, de alguma forma, já respondeu, né? Então, para mim né? E pelo que eu mostrei aqui na apresentação, a gente mostra as diversas vantagens que tem. Então, é possível. Aí você vai dizer, é possível, uma pergunta que me fazem muito quando eu vou para a apresentação, é possível alimentar as pessoas do mundo só com agroecologia? Né? Muita gente pergunta isso. É claro que é possível, tem países na Europa que estão rumando para isso. Então, a Dinamarca tem protocolo, né? Não sei se mudou isso com a pandemia, mas era para ser implementado nesse ano que toda a produção agrícola da Dinamarca seria toda orgânica, porque o nome que eles utilizam lá é orgânico, né? Então, outros países nórdicos têm uma proporção muito grande da sua agricultura. Então, você vê na Austrália, 27 milhões de hectares lá já são da agroecologia. Então, os países mais desenvolvidos que nós já estão rumando para isso. E isso não é nem uma opinião minha. Outro dia, eu fui com os alunos lá na Bahia, numa empresa que exporta limão para a Europa. O dono da empresa, um sujeito muito simpático e de excelente visão de negócio, me disse, professora, não é só orgânico, não. Você vê que cada vez mais há uma demanda por produtos mais saudáveis. Eu não que as próximas gerações, a gente vai ter muita gente que vai ser vegano. É uma tendência natural. Né? Você vê que... Só terminando. Eu já estou cortando para passar para as próximas. Não, você vê que a cada geração você vai vendo a juventude com mais preocupação com a alimentação mais saudável. Então, isso é uma tendência mundial. Não é assim um desejo, já é realidade. Tá? Com certeza. Olha só, a Cássia Auxiliadora Ferreira diz: a rotação de cultura elimina por completo os fungos, bactérias e vírus? Não, não, tem que ela sozinha não, você tem que ter uma soma de estratégias aí, você tem que ter biodiversidade no entorno. Se você tem uma área de agroecologia e o seu vizinho não tem os devidos cuidados, você tem que implantar barreiras. Então, é uma série de cuidados, né, fitossanitários que você tem que ter, cada caso é um caso, né? Mas, assim, não é só um, é uma soma de cuidados, é um cultivo, são estratégias que elas são integradas. Elas não funcionam sozinhas, elas têm que ser integradas. Então, okay. A perspectiva é holística, né? Vamos, então, para Cássia Bonfim. Quais são os principais desafios para a obtenção da certificação orgânica por parte dos agricultores? Depende do tipo de agricultor. Agricultor familiar, se é isso que ela está falando, não há dificuldade nenhuma se ele quer comercializar em feira. Né? Se ele quer comercializar em feira, quer venda direta, é só se cadastrar como uma organização de controle social e no Ministério da Agricultura. Então, na legislação, na página do Ministério, tem dizendo qual a documentação necessária, é só buscar lá que se cadastra. Agora, se você quer vender de forma indireta para restaurantes, para supermercados, para exportação, aí tem as duas modalidades. Uma que sai mais caro para o agricultor, que é a certificação por auditoria, que é através de uma certificadora, e aí você tem que ter recurso.
né? Temos aqui uma associação que é certificada, que é a Aspoagri, que eles demandam uma quantia interessante. Só é possível de pagar porque eles rateiam isso entre os membros da associação. E tem a participativa, a certificação participativa, que o custo é bem menor. É o custo só de manutenção de água, luz e de manutenção de um funcionário, porque quem faz a auditoria são os membros da própria rede, né, da certificadora participativa, que é aquela que eu mostrei que foi criada lá pela rede Ecovida no sul do país. Ok. João Lucas, que faz questão de dizer que é da Universidade Federal do Maranhão. Que bom, João. Você, como várias pessoas do Brasil inteiro, estão prestigiando o nosso evento. Obrigado. Quais as dificuldades de se implantar um sistema agroecológico em consórcio com o sistema agroflorestal? Dificuldades? Bom, a gente tem que em muitos lugares... vou tirar o exemplo daqui, de Sergipe. As áreas são muito reduzidas, né? Então, o agricultor familiar aqui, às vezes, tem 3, 4 tarefas. Então, ele acha muito difícil de enxergar que, colocando as espécies florestais, ele vai conseguir o plantio daquilo que tem um retorno mais rápido. Então, eu acho que é uma questão de convencer, de sensibilizar o agricultor e mostrar sucesso, né? Iniciativas de sucesso. E os mais antigos, eles já têm um jeito mais convencional, mas, assim, mesmo os da agroecologia, eles já têm aquele jeito mais clássico de fazer agricultura. Então, isso é uma inovação, para eles é diferente. E tem esse problema do retorno. Então, quando você faz o sistema horta-floresta, o retorno é mais rápido. Mas isso precisa que o conhecimento chegue ao agricultor, tem que alguém mostrar, tem que ter unidades demonstrativas para levar ele, tem que mostrar os custos, porque agricultor, ninguém se engane, mesmo aqueles que não são muito escolarizados, você tem que chegar lá com a matemática da coisa, mostrar que rende, né? Que tem retorno financeiro. Professora, são tantos elogios aqui que depois eu sugiro que a senhora entre aqui no YouTube para ver os muitos elogios. Ivanilson diz que é excelente a palestra, Vitor Gabriel, a Bruna Lages, muita gente. Que bom! Aqui. Pois é. nunca tinha feito uma, ainda bem que deu certo. Pois foi excelente. Antônio Alberto Rocha, para a gente encerrar. E antes, porém, Ivanilson pergunta à professora se conhece o Polo Borborema da Paraíba. Já ouvi falar muito. A Paraíba, em agroecologia aqui do Nordeste, é uma referência. Diga, Ivanilson, que eu tenho muito, não conheço, já ouvi falar muito. Tenho muita vontade de ir lá conhecer. Pois é, Ivanilson, aí, faz o convite para a professora. Você que trabalha com agroecologia. Chama que eu vou. Antônio Alberto Rocha, poderia escorrer, e aí eu peço que o discorrer seja rápido, sobre permacultura nesse contexto de sistema de agricultura ecológica. Então, quando eu mostrei lá aquela árvore da agroecologia, aí eu mostrei algumas agriculturas de base ecológica. A permacultura é uma agricultura regenerativa, né, que surgiu lá na Austrália, no final do século passado, lá pelos anos 80. Então, ela tem essa visão dos sistemas agroflorestais, né, que a gente falou aqui, mas a permacultura ela não se limita a isso. Né? O nome permacultura está relacionado à agricultura permanente, mas ela tem sistemas de saneamento de água interessantíssimos, modelos muito fáceis de ser aplicados por agricultores, as bioconstruções. Então, são tecnologias sociais magníficas, então, casas que podem ser construídas com material local e que são bem ventiladas, né? Com condições agradáveis de convivência dentro dali. Tem também os sistemas de banheiros agroecológicos. Então, a permacultura, se vocês procurarem na internet, tem várias iniciativas maravilhosas e é uma coisa que é muito difundida aqui no Brasil, nos países tropicais em geral, mas aqui no Brasil ela
bem conhecidas, né? Pelo menos do público que conhece a agroecologia, que a gente precisa sair dos guetos, é isso que eu digo, a gente precisa sair dos guetos, dos grupos, e fazer com que a agroecologia ela seja conhecida de uma forma mais universal. Então, olha, para Cássia Bonfim não ficar com raiva de mim, não é? E para que a gente também não emende com as 2 horas que começa a parte da tarde, a última pergunta, e aí... Você não vai almoçar não, né? Não vai almoçar, não. Pois é, gostaria de saber se a produção de alimentos orgânicos e agroecológicos está ascendente por comunidades tradicionais e assentadas da reforma agrária. Sim, da reforma agrária eu já falei, né? Comunidades tradicionais. Então, eu, quando fui em 2017 para o congresso anterior, né? Que aqui a minha palestra, no final, eu falo do congresso de 2019, que a gente presidiu, né? Tivemos a honra de estar aqui coordenando, um grupo de indígenas lá da Amazônia ia receber a legalização da sua rede de certificação participativa. Foram a caráter, né? Vestidos com suas vestimentas tradicionais. Então, nós temos grupos de indígenas lá no norte, do Pará, da Amazônia, trabalhando e assistidos. Quer dizer, eles já realizam agroecologia, porque a sua agricultura tradicional é a agroecologia que preserva a natureza. Eles só estão sendo mais organizados por alguns grupos de institutos federais, ou universidades, ou de assistência técnica. Então, temos vários grupos que são quilombolas. Por exemplo, em Minas Gerais, como eu falei aqui, vou repetir, tem grupos de quilombolas que estão produzindo tipos especiais de café para exportação. Então, sob orientação de consultores, são agricultores familiares, ou da assistência técnica. Então, cuidar desses grupos tradicionais faz parte dos princípios da agroecologia, que é para preservar esses conhecimentos ancestrais. Eles são sempre, sempre, sempre muito queridos e muito ouvidos. Maravilha. Olha só, professor, eu acho que a nossa audiência do Simpósio Agro Sustentável não tem do que reclamar das muitas facetas da sustentabilidade no agro. Então, nós vimos aqui desde o agronegócio exportador, nós vimos da questão ambiental, nós vimos a questão do empreendedorismo, nós estamos vendo a agroecologia, nós vimos a questão da pecuária sustentável, tem muito mais para vir por aí ainda na parte da tarde. Então, inclusive, Oi. Eu não falei dos sistemas agro-silvopastoris, porque eu vi que tem outra palestra que ia falar sobre isso. Teve. Então, a gente está cobrindo um leque muito amplo e diverso da sustentabilidade na produção agrícola. Professora Gláucia Barreto, minha colega, aliás, gente, deixa eu falar uma coisa aqui que fica só entre nós. A professora Gláucia foi minha aluna, viu? Então, eu ia dizer, mas o que sujar para você? Não espalha não, que o povo vai começar a fazer conta, né, professora? O que esse professor está fazendo aí? Já era para estar aposentado. Né? Então... eu não estou tão velha assim, não, Sandro. Que é isso? Não é você, sou eu. Então, gente, olha, o Ivanilson está dizendo aqui que o convite já está feito, viu? Quando acabar o distanciamento social. Isso. Se eu estiver viva, com fé em Deus, estarei. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, mãe. Foi excelente. Eu não li todas as perguntas, viu? Tem gente que vai ficar com raiva de mim. Mas já são 12h32. Passa aí o meu e-mail. Até amanhã. Passa o meu e-mail para o pessoal. Gláucia Barreto, com 2 T's, @yahoo.com.br. Tudo junto. Gláucia Barreto com 2 T's. @yahoo.com.br. Nós temos muitos trabalhos feitos no nosso núcleo de estudos e vivência em agroecologia aqui da universidade, que eu coordeno. Então, quem quiser trocar informações, é só mandar um e-mail que a gente está aí, tentando fazer. Sandro, muito obrigada pela oportunidade. Eu não recuso, porque eu acho que a agroecologia é pouco conhecida e cada oportunidade que eu tenho de divulgar a agroecologia
para a população. Eu acho isso importantíssimo. Eu é que agradeço a oportunidade. E você tá? manteve uma audiência cativa até o fim. Muito obrigado, professora. Foi excelente. Tem tanta pergunta aqui, porque senão a gente vai passar para amanhã. Vocês me desculpem. Juliane Moutinho. A professora vai dar uma olhada aí no YouTube depois e ver as perguntas e ver um jeito de respondê-las. Tá? Você já tem o e-mail dela, então pode até fazer diretamente por e-mail. Muito obrigado mesmo. Para vocês todos, viu? Corações. Excelente. Convidando o pessoal para as 14 horas, com Ouvindo Caprinocultura, com Eduardo, o zootecnista Eduardo, que vem falar sobre Ouvindo Caprinocultura Sustentável, e, na sequência, o Business Model Canvas, com Arnon Novaes. Então, ainda tem muita programação aqui no nosso evento. Obrigado por participar mais uma vez aqui na parte da manhã e à tarde. Sandro, agora sou eu que vou me sujar. Esses 2 da tarde já foram meus alunos. Você é vovô deles, tá? Ah, meu Deus, que coisa. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Boa tarde.